Paz e graça, abençoado, abençoada. Antes de começar o nosso estudo, eu gostaria que você se inscrevesse e compartilhasse esse vídeo. O tema do nosso estudo hoje é Graça sem retoque. Eu gostaria de ler a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, que diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esta palavra que Jesus falou para os judeus eles não compreenderam essa palavra, porque a mente dele estava ainda fechada. A mente deles estava ainda presa sobre a lei mosaica, a lei de Moisés, as ordenanças de Moisés. E a lei de Moisés, a lei mosaica, eram 613 leis. E o nome em hebraico era Mitzvot. Esse era o nome em hebraico, Mitzvot, que era uma ordenança de mandamentos que os judeus tinham que obedecer. E nós sabemos que no tempo da lei, as pessoas eram justificadas pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, como jejuar, como dar dízimo, como subir escada de joelho, pagar promessa e tantas outras coisas mais que os judeus tinham que fazer para obedecer à lei de Moisés e ser justificado. Mas Deus tinha outro propósito para as nossas vidas, tanto para os judeus como para nós, gentios. Deus queria unir este povo, judeus com gentio, fazer só um povo só, o povo da graça, o povo liberto, o povo da salvação através do sacrifício de Jesus. Então Deus cumpre a sua promessa desde a fundação do mundo, enviando Jesus Cristo à terra, para cumprir a lei de Moisés como nosso fiador. E Jesus cumprindo a lei de Moisés como nosso fiador, como Jesus se expressa na sua palavra e diz que não veio destruir a lei, mas sim cumprir. Por que Jesus veio cumprir a lei de Moisés? Cumprir em nosso lugar. Jesus foi o nosso fiador. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. O fim não significa o início. O fim é fim, acabou. O fim da lei é Cristo. Hoje, o homem é justificado não pelas obras. O homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. A fé no sacrifício de Jesus. Se simplesmente eu e você crê que Jesus morreu em morte de cruz e ao terceiro dia ressuscitou, seremos salvos. Porque é pela fé, somos justificados por Deus, somos justificados por Jesus. Como está escrito aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz assim a palavra de Deus. Vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de sermos filho de adoção. Jesus nasceu de mulher, sobre a lei de Moisés, a fim de adotarmos como filho. Você vê que Jesus nasceu sobre a lei de Moisés, porque Jesus era judeu. Nasceu sobre a lei de Moisés para cumprir em nosso lugar. Jesus foi o nosso fiador. Jesus cumpriu a lei de Moisés em nosso lugar. Mas os judeus, eles não compreendiam isso. A mente deles ainda estava fechada para esse conhecimento, para esta verdade. E quando Jesus morreu naquela cruz, que a graça entrou, ainda ficou aquele conflito, ainda ficou aquela luta, aqueles pactos se cruzando entre a graça e a lei.
aquele pacto se cruzando entre a graça e a lei. Depois foi no reino espiritual sendo desfeito todo aquele sacrifício que havia antes. Como? Que sacrifício? Sacrifício de exemplo. Igreja. Igreja não é mais as paredes. Igreja somos nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Não existe mais templo, igreja, parede. Igreja somos nós. Como o dízimo. O dízimo era para a tribo de Levi. Era uma sentença para o povo de Israel. Não é para nós. Nós estamos na graça. Santa Ceia, que os outros chamam de Santa Ceia, essa igreja chama de Santa Ceia. Não é Santa Ceia, é Páscoa. A Páscoa foi uma celebração, a libertação do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, passou 400 anos preso. Quando ele foi liberto, fez a Páscoa em comemoração à libertação de Israel. Nós podemos ver que hoje muitas igrejas querem voltar ainda para a lei de Moisés. Mas por que as igrejas hoje em dia querem voltar para a lei de Moisés, querem viver a lei de Moisés? Por quê? Porque nós sabemos que a lei de Moisés, ela traz benefícios próprios. A lei de Moisés, ela dá lucro, dá dinheiro. E a graça não dá, porque muitos líderes religiosos não querem realmente obedecer à graça verdadeira, à graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus não tem fins lucrativos. A graça de Deus é por amor. Não é por mérito, é por amor, é por misericórdia. E na lei, o homem, ele quer enriquecer obedecendo à lei de Moisés, colocando dízimo, colocando ordenanças na igreja, colocando fardo pesado nas pessoas, fazendo com que as pessoas venham obedecer aquilo que já passou, aquilo que não existe mais. Louvado seja Deus. Porque no tempo da lei, o homem era salvo por méritos. Fazer jejuns longos, dar dízimo, participar disso, ser escravo daquilo, ser escravo disso. Mas na graça, somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. É dom, é um presente de Deus, que Deus nos dá por amor dele. Ele tem amor a nós, não espera méritos nossos. Não somos justificados pelas nossas obras, somos justificados pela nossa fé, a fé em Cristo Jesus. Isso que é a fé em Cristo Jesus. A graça nos põe liberto, a graça nos liberta. Muitas vezes o homem não consegue entender isso, porque ele quer se aparecer. Na lei, o homem se destaca. Na lei, o homem se engrandece. Na lei, o homem quer se enriquecer. Mas na graça, não. Na graça, o homem não aparece. Na graça, só quem aparece, só quem cresce é Cristo. É Cristo Jesus. Ele que cresce, ele que aparece. Mas nós não. Na graça, somos libertos. Na graça, não enriquecemos às custas dos outros. Na graça, somos salvos por misericórdia, não por méritos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. Não é por mérito, não é por muito jejuar, não é por muito eu dar dízimo, não, isso não existe mais. Isso foi coisa da lei, isso foi da lei mosaica, que era 613 leis, que ninguém conseguiu cumprir. E Deus, vendo que não tinha um justo sequer na terra, envia Jesus Cristo para nos libertar dessa escravidão da lei, nos libertar dessas coisas inventadas pelo homem. Somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E assim, agradeço a você por estar presente, me dando atenção. Meu nome é Joselito Torres. Um beijo, um abraço, graça e paz.